bom dia, todo mundo. Acho que a maioria aqui já me conhece, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente gosta muito, né? São os poodles. Então, bom, eu vou colocar aqui o primeiro slide, né? Para mostrar para vocês a apresentação já da capa. Esse primeiro corte a gente escolheu logo de cara porque é um corte que trouxe um pouco de polêmica no começo, tá? É um corte que foi autorizado desde 2015 e que não se vê muito em exposição. Ele é chamado de Escandinava ou tipo Terrier e normalmente em competição de tosa, em campeonatos, né, de grooming, chamamos elas de German Clip. É um corte muito prático. Eu aqui estou mostrando a facilidade dos cortes, né, para criadores, para manutenção, e mostrar para alguns criadores que é um tipo de corte que pode ser mostrado em exposição. Então, como vocês podem ver, as orelhas são raspadas, o rabo ele pode ser raspado, pode ser deixado um pouco de pelo. É um corte limpo. É um corte para uma manutenção muito prática, né, para quem quer ter em casa ou para ter em canil, e o cão pode estar sendo apresentado numa exposição. Vamos mudar aqui para o próximo slide. Bom, vamos lá. Aqui a gente está mostrando a tosa leão, né, que também é muito conhecida como continental. Tem algumas tosas que têm uns 2 ou 3 nomes, depende do país e tudo mais. Aqui vocês podem ver, né, tem uma foto, um desenho que tem os pompons no ilíaco e sem. Essa foto está sem os pompons no ilíaco. E também pode entrar em exposição, que é muito difícil de ser vista, tá? Mas acaba sendo mais prático em alguns casos. Ou até para quem não tem tanta facilidade de utilizar o corte. Para poder acertar os 2 pompons, né? Então, esse corte é feito com os pompons nas patas, os braceletes, pompom no rabo, o topete armado, né, as orelhas longas. E também a tosa tem uma variação, que nem eu falei assim, a parte dos pompons no ilíaco ou sem, e também ela pode ser usada com os calções, que a gente chama, né, popularmente de passando do filhote para a tosa leão, que seria uma leão filhote. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. O próximo slide. Isso, peraí. A tosa leão também é permitida o uso de bigodes, tá? Pelo menos eu nunca vi, né, desde que eu me entendo por gente, numa exposição um poodle com bigode, mas seria uma coisa muito interessante. Esses cortes eles podem ser usados a leão ou no poodle com pelo até encordoado. Já vi fotos, né? Não exposição no Brasil, mas é uma coisa bem legal. O que mais vou falar? Esse o leão com os pompons no ilíaco, que é o mais comum, né? É a tosa de praxe mesmo. E como eu falei dos calções, que seriam toda essa parte da costela para trás, seria toda cheia de pelo, as patas da frente também toda coberta de pelos. Seria usado mais em cães um pouco mais jovens. Deixa eu ver se eu tenho a outra foto no próximo slide. Aqui, espera um minutinho. Aqui a gente está mostrando mais ou menos a tosa, como se faz uma tosa moderna, né, como ela tem que ser. A tosa moderna é a tosa mais pet, né, que nós chamamos assim no mundo na parte comercial do poodle. O topete, orelhas longas, o corpo cheio, o pompom na cauda, as patinhas raspadinhas.
É a tosa mais comum para pet, mas também pode ser usada numa exposição. Deixa eu passar mais um slide. Aqui fala sobre o comprimento do pelo na cabeça. Tem mais, toda essa parte vocês podem estar depois guardando para poder ver detalhado como se faz. Eu vou passar para o próximo para a gente poder estar vendo a figura que fica mais fácil de entender. Isso. Aqui agora fica mais prático. Aqui é a toda moderna, tá? Tanto às vezes um pouco mais curto, quanto não, ele só não, os cortes só não podem ser muito bufantes, tá? Muito cheios. Por isso que tem que ser uma tosa mais prática. Nesse corte não é aceito bigode, tá? Em exposição, principalmente, não pode ser usado o bigode. É uma coisa muito interessante, porque é difícil de todo mundo estar sabendo desse detalhe de bigode na exposição, ou até mesmo esses dois cortes, que seriam a escandinava, tipo terra e German, né, que a gente popularmente chamando, e a moderna. São dois cortes que são muito práticos e as pessoas precisam conhecer que elas podem estar levando os cães dela para a exposição, mesmo estando sem aquele topete enorme. Vamos passar aqui para o próximo. Bom. A tosa inglesa, que a gente chama de sela inglesa, essa de pompom, são, né, os pompons nas patas de trás, mais o calção. Então, essa parte de trás não é raspada. Aqui diz o topete é facultativo, né? Então, assim, não precisa estar enorme. Isso é uma coisa complicada, porque em exposição, eu, por exemplo, eu já apresentei poodles com topete baixo, que cachorros que estavam começando a entrar em pista, mas que já eram adultos e estavam colocando pelo. E já passei por algumas situações engraçadas com relação a isso, e foi muito tranquilo, né? Os juízes que julgaram a cachorra, eles estavam cientes que os cortes, eles não podem ser julgados, né? Não é uma competição de trimming, grooming. Então, eu fiquei com muito medo quando entrei, mas os juízes foram maravilhosos. A Miriam foi até uma delas que julgou a cachorra sem muito pelo. Então, me passou uma tranquilidade muito boa. Esse outro corte da foto da esquerda, né, que é conhecido também como a sala inglesa, que eu falei que é uma variação para a tosa leão. Normalmente a gente usa muito nos cães jovens. Passa da pup para esse corte, para depois passar para leão, ou essa sala inglesa que tem os pompons na parte de trás e o calção. Vamos ver aqui. Vou passar para a próxima agora. Bom, esse é o corte de filhote, né? Que a gente usa bem nos cães quando são bebezinhos. Aqui vocês podem ver que nós amarramos um elástico, né, no topete e o corpo fica todo cheio. É um corpo feito todo na tesoura, as patinhas têm que ser bem raspadas, raspar a base da cauda para fazer o pompom, a carinha, a barriguinha. E é um corte bem tranquilo para um filhote. Bem diferente, ele é diferente da moderna, nós tesouramos o topete inteiro. Tá? Se alguém... Ah, não dá para fazer pergunta agora, né? Bom, vamos passar para o próximo. É que eu me atrapalho um pouco, tá, gente? Por isso que demora um pouquinho. Bom, os cortes com relação às idades. Os cortes, assim, não é uma regra exatamente que a gente tem que seguir, mas é uma coisa importante, eu acho. O filhote, até 9 meses, a gente usa essa pup, que é a tosa de corte de filhote, e depois já mudaria
de 9 a 15 meses, como eu falei, o cão jovem já entrando para cela inglesa, para tosa inglesa. Foi uma coisa, quando eu comecei a apresentar Poodle, até uma coisa que ficava meio intrigante. Eu perguntava para algumas pessoas quando que eu poderia sair desse corte e entrar na Leão. Então, algumas pessoas me passavam de 12 meses para frente, de 15 meses para frente. Então, eu comecei a usar o corte da tosa Leão quando o cão saía da idade do jovem e passava para o adulto. Então, é mais ou menos essa divisão de idades e de cortes que a gente faz. E no adulto, por exemplo, um cachorro aposentado, depois que saía da Leão, entrava num corte no German ou no Continental, ou numa moderna, e aí depois o cachorro ficava aposentado e não poderia mais entrar em pista, né? Então, assim que foram liberados esses cortes, foi uma coisa muito bacana. Demorou para alguém entrar numa exposição com esse tipo de corte, porque não era, vamos dizer assim, não era muito bem visto no começo. As pessoas achavam que não podia, que não poderia, que não ia ganhar nada, mas os juízes, graças a Deus, todo mundo acabou sendo muito esclarecido e os juízes receberam muito bem os cortes, isso foi muito legal. Até a Clarice chegou a ver, o pessoal chegou a ver eu colocando um toy branco, né, nesse corte na German, que não era normal, que criou até assim, um auezinho na exposição, mas foi muito bom, porque as pessoas que não sabiam começaram a saber que o corte sim poderia estar entrando, e é mais por isso que eu estou dando uma ênfase maior nisso, né? Porque alguns juízes que não estão acostumados a ver poderiam estar achando que é um corte que não pode ser apresentado e pode, tanto que até a nossa capa do padrão da raça é exatamente o corte da German, que é um corte mais prático que existe, tá? Para manutenção de dentro de casa, de canil. E eu tenho certeza que agora vários criadores sabendo que podemos usar, o número de poodles numa exposição vai aumentar muito mais. Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, aqui foi dos livros que eu tirei as figuras e que eu costumo dar uma estudada também. Eu queria agradecer todo mundo, tá? Um pouco nervosa a gente fica, claro. Mas é muito gostoso estar aqui compartilhando com vocês essa manhã e falando sobre raças que eu, pelo menos, sou apaixonada também. Também, né? Uma das. E o que eu puder, estou à disposição para depois vocês fazerem perguntas. E muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Espero que tenham gostado. Então, obrigado, Lúcia, por ter compartilhado conosco seu conhecimento. Parabéns pela palestra. Queria agradecer também à CBKC, em nome de toda a comissão de grooming, né, pelo espaço aberto. Então, antes de começar, eu queria fazer uma breve apresentação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Charlie Andrade. Como a Clarice falou, sou criador de cães da raça Shih Tzu. Sou envolvido com a sinofilia desde a minha adolescência, né? Foquei a minha carreira como handler em cães de raça pequena, especialmente cães de pelagem lisa. Então, nós vamos começar primeiro com trimming em cães de pelagem lisa, né? Eu separei aqui, dando exemplo do Shih Tzu, Yorkshire, Maltês e o Lhasa Apso. Nós podemos notar que nas fotos são cães em sua fase adulto, né? Com a sua pelagem íntegra, porém sem excesso, né? O que seria sem excesso? Todos com o trimming correto de cada raça. É muito importante, como eu vou mostrar nos próximos slides, não só pela beleza, mas também pela função, né? O cão, cada cão tem um movimento que é desejado, né? E a gente deve seguir sempre o que o padrão diz. Então, aqui dando o exemplo do Shih Tzu, eu inclusive deixei a parte da movimentação, porque ela justamente fala que no posterior ela deve mostrar inteiramente as almofadas plantares. Então, se um cão ele não está perfeitamente, né, trimado,
principalmente da parte das almofadas plantares para as patas, das patas para o corpo, né? Eu costumo dizer que a gente sempre deve fazer em camadas, né? Inicialmente pelas almofadas plantares, depois pelas patas, saia e o conjunto geral, né? Então, é muito importante porque se um cão ele não está devidamente trimado, né, com as almofadas plantares, vai ser impossível do juiz ver, né, nesse movimento. E na relação da pelagem, a gente tem dizendo que o comprimento do pelo não deve restringir o movimento. Então, mais uma vez, por isso a importância do trimming, né? É uma importância muito grande, porque justamente não só pela beleza, né? Você vê um cão trimado, você enxerga uma qualidade melhor, você enxerga uma silhueta mais bonita no cão, né? E passando aqui, eu sei que foge um pouco do nosso tema, né? Que é o que está em negrito ali na pelagem, que é o que é fortemente recomendado que o pelo da cabeça seja armado sem adornos. Isso gerou muita polêmica, tá? O padrão ele foi revisado em 2017, mas houve um movimento em 2018, né? Ou seja, um ano depois que o padrão foi revisado, que isso seria porque estaria sendo proibido, né? O uso de adorno, que seria na verdade o laço, né? Mas eu gostaria de, sim, como a minha raça, né? Eu sei que foge um pouco aí do nosso do que a gente preparou, do que seria o trimming, né? Mas eu acho que é muito importante porque todo o sistema FCI, tanto, né, em todos os outros países, nunca foi proibido. Pelo contrário, todos sempre entram e continuam entraram e continuam entrando com o laço, né, o que seria o adorno. E em momento algum no padrão ele diz que é proibido. A palavra que fala é fortemente recomendado. Ou seja, é recomendado, não proibido. Então, eu entendo que a gente pode, sim, continuar apresentando os nossos cães com o laço, né, com o top knot, até porque no padrão ele não proíbe. Houveram casos nesse mesmo ano que alguns juízes, não aconteceu comigo, tá? Mas eu ouvi dizer que muitos cães foram retirados de pista por estarem usando laço. Eu acredito, isso assim, é uma interpretação minha, tá, gente? Eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado. É uma interpretação minha como criador e especialmente como expositor pelo mundo inteiro, né? Eu já tive a oportunidade de viajar para a Europa, leste europeu, Itália, Estados Unidos, que não é o nosso sistema, é um sistema diferente, mas aqui, né, na nossa América, e em todos os países os cães, os shih tzus, entram com laço. Então isso não foi proibido, não foi uma proibição da FCI. Eu acredito que se houver essa proibição, eu serei o primeiro a adotá-la, né? Porque afinal de contas a gente apresenta os nossos cães de acordo com o padrão, com o sistema FCI, né? Então eu queria só deixar essa observação aqui, saindo um pouco do nosso tema, para que os árbitros não sejam injustos, né, com esses expositores que estejam entrando com seus cães com laço. Até porque, assim, no meu ponto de vista, seria um desserviço, né, para a nossa raça, para a nossa cultura sinófila, tirar isso, dado que todo o sistema, né, de todos os outros países, eles continuam usando. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de falar, porque eu acredito que realmente seja importante, né? Eu acho que alguém levantar uma bandeira sobre uma interpretação que ela teve, né, o que o indivíduo teve do padrão, está errado. Eu acredito que se a palavra proibido que o pelo da cabeça seja amarrado sem adornos, eu serei o primeiro a adotar. Agora, se é fortemente recomendado, ele não é proibido, tá? Então, passando para o próximo slide, a gente tem o York, que se a gente observar no padrão, ele também diz que o pelo deve ser moderadamente comprido, perfeitamente reto. Ou seja, ele não deve ter excessos, né? Ele não deve atrapalhar a movimentação do Yorkshire. Já aqui no Maltês, a gente tem uma pequena diferença, né? A gente, inclusive, costuma ver bastante Maltês com a saia um pouco mais longa, né?
porque justamente ele pede que o comprimento seja mais longo sobre todo o corpo, né? Então, o maltês, a gente sempre vai observar que os expositores sempre entram com uma saia maior, mas sempre com o trimming feito e das patas principalmente, porque todas essas raças que eu escolhi, né, tanto o Shih Tzu quanto o Maltês, o Yorkshire e o Lhasa, elas devem ter as almofadas plantares integralmente limpas. Então, o juiz ele pode examinar, por exemplo, no caso do Maltês, não só para ver o pigmento das suas almofadas, mas também se está com o trimming correto, porque se esses cães de pelagem longa, né, lisa, estiverem sem o trimming da almofada, a gente perde um pouco do movimento. O cão, ele não vai conseguir se sustentar ao solo, ele escorrega na hora do stay. Então, é muito importante, sim, né, cães dessas raças de pelagem lisa estarem super bem trimados, mesmo no caso do Maltês, que é recomendado, né, que é desejado, que tenha um véu um pouco maior do que das outras raças. E aqui, passando para o Lhasa, a gente também tem a observação no padrão que a pelagem nunca deverá impedir a movimentação, ou seja, ela deve ser sempre trimada, né, de forma que o cão fique livre para o movimento, né? Então, mas antes de passar para o próximo slide, eu queria fazer uma observação, né? Como eu dou muito curso por vários lugares, eu vejo que as pessoas que têm essas raças, né, que eu acabei de falar, de pelagem lisa, eles ficam tão aficionados, tão deslumbrados, por exemplo, com raças de top notch, como o Shih Tzu, Maltês e o York, que eles esquecem o resto, né? Eles cuidam da pelagem, cuidam, e muitos deles falam assim: eu não sei trimar, eu não quero aprender, eu quero aprender o top notch, eu quero aprender a cuidar do pelo. Quando, na verdade, o trimming ele é tão ou mais importante do que um top notch. Porque se a gente observar em todos os padrões do Shih Tzu, por exemplo, o pelo deve ser amarrado à cabeça. No York, a mesma coisa, né? O pelo deve ser amarrado. Nenhum fala que o top notch deve ser de um jeito tal. Então, talvez, ao meu ver, seja muito mais importante você cuidar do seu cão, saber fazer um trimming, porque isso vai influenciar na movimentação, né, no desempenho do seu cão em pista, do que em si o top notch. Então, o juiz, ele não vai ligar, por exemplo, ou não deveria ligar, se o seu cachorro tivesse simplesmente amarrado um laço na cabeça ou um elástico, porque o trimming, nesse caso, acaba sendo muito mais importante. Então, aqui eu coloquei exemplo de cães sem trimming para a gente conseguir observar como a gente perde um pouco a silhueta do animal, né? A gente tem aqui o Shih Tzu, com essa pelagem tão comprida, ele vai ser impossível, né, dele mostrar as almofadas plantares integralmente, mesmo que ele tenha um movimento traseiro muito bom, uma propulsão muito boa, ele impossível de mostrar porque realmente vai estar coberta de pelo. Então, é mais um motivo, né, para a gente da importância do trimming, né? Por isso que eu quis abordar esse tema, porque por essa questão que eu acabei de falar, porque eu vejo que muitos novos expositores ficam muito aficionados em cuidado da pelagem, ficam muito preocupados com um grooming de top notch perfeito, quando na verdade o trimming é muito ou mais importante que um top notch, né? E eu vejo muitos novos expositores não dando importância a isso, e eu acho que é uma coisa que deve sim, até porque está no nosso padrão de todas as raças que eu abordei, né, das 4 raças, Shih Tzu, Yorkshire, Maltese e Lhasa, ela está no padrão. Então, isso é muito importante. Passando para o próximo slide, a gente vai ver o trimming das almofadas plantares, como deve ser, né? Totalmente limpa, né? E aqui tem um exemplo de um cão com uma pata trimada e um outro cão que eles devem ter praticamente a mesma idade, tá? Em torno de... são cães jovens, em torno de 10 a 15 meses. Se nós observarmos o cão da direita, que está sem o trimming, esse cão certamente essa pelagem certamente vai influenciar o seu movimento.
e além de não deixar com embelezamento, né? Então, a gente tem que entender que as nossas exposições é uma exposição de beleza e conformidade, né? Então, a gente não pode perder nenhuma das duas coisas. Tem que ter o equilíbrio das duas. Se você não sabe fazer um super top notch, tudo bem, não tem problema. Eu acho que o juiz não deve julgar isso, né? Eu acho que o juiz, ele sabe disso. Então, eu acho que é muito... O seu cão vai ter um conjunto muito mais harmonioso, muito mais clean, né? Muito mais limpo, se ele tiver, primeiramente, limpo, né? E bem feito, bem trimado, com acabamento. Porque isso, sem um trimming, como a gente pode observar no slide anterior, a gente perde totalmente a silhueta do cão, né? Então, são cães lindíssimos dessa foto, mas a gente certamente iria estar vendo ter outros olhos se todos eles estivessem trimados. Tá? Isso é muito importante porque eu tive, numa das minhas primeiras exposições com Shih Tzu, inclusive a juíza está aqui presente, o que é para mim uma grande honra, e ela me deu esse toque. Eu apresentei o cachorro, ganhei excelente, mas a senhora Miriam Van Housen falou, você precisa fazer o trimming correto, né? Ele está com muitas pontas. Então, isso é importante os juízes também saberem, né? Para poder alertar esses novos expositores, que pode ser o futuro, como eu fui, né? Eu estava apresentando meu cachorrinho, um amador, feliz da vida, achando que tinha feito um lindo top notch, que o cachorro estava lindo, e a Miriam falou, seu cachorro está muito bonito, mas você precisa fazer esse trimming. Então, isso para mim foi muito importante, me marcou. Então, eu dou muita importância e eu realmente vejo a importância do movimento, como muda. A questão, como eu falei, das almofadas plantares, ela dá mais firmeza ao solo, a esses cães que têm pelagem, principalmente do Shih Tzu, tem uma pelagem muito farta, né? Muito densa, com subpelo. Então, já é uma pelagem pesada, né? Então, deve-se sempre ter o trimming, por isso a importância do trimming nessas raças. E passando para o próximo slide, nós temos o Cavalier King Charles. É uma raça que eu escolhi também para abordar aqui no nosso tema, porque ela justamente é o contrário, né? Ela também é um cão de pelagem longa, né? Mas ela deve ser livre de trimming. Então, eu acho diferente do Shih Tzu, do Maltês, do Yorkshire e do Lhasa, que deve ter as almofadas plantares totalmente limpas, o Cavalier ele não deve ter as almofadas plantares limpas. Então, isso também vale de conhecimento para novos expositores e também para os nossos árbitros, né? Para eles poderem, assim como a Miriam fez comigo, para eles poderem alertar novos expositores, né? Então, aqui nós temos a foto de um cão sem o trimming e um cão com trimming, né? Nota-se que as patas, ele não tem franja, o que é totalmente errado. As orelhas estão trimadas, o corpo está inteiramente trimado. Claro que é um cão que está numa tosa comercial, né? Mas eu quis fazer essa comparação para a gente ver o quão diferente né? Então, eu já vi alguns expositores se queixarem o juiz falou que eu deveria ter feito a pata do meu cachorro. Então, e não, quando na verdade o Cavalier ele não deve ter as patas trimadas. Ele sempre tem aquela franja, né? Assim como nas orelhas, como pede no padrão, né? As orelhas com franjas abundantes. Então, isso é muito importante, tá? Então, o Cavalier King Charles sabemos que é um cão que deve ser livre de trimming, tá? Então, por isso eu escolhi ele, coloquei na sequência dos cães que eu acabei de falar, porque justamente ele é livre de trimming, né? Então, isso vale um alerta aí para novos expositores que queiram apresentar os seus Cavalier King Charles Spaniel. E aqui, passando para o Spitz alemão, né, que é uma grande polêmica, o padrão ele também foi revisado recentemente, né, dando muita ênfase no trimming e no grooming. Então, se a gente notar que na foto são dois cães de cores diferentes, nós notamos que eles têm um trimming, porém sem excesso, né? A gente vê que eles não estão modelados. A gente vê pontas, a gente vê pelo e subpelo, que é o que deve ser visto hoje no Spitz alemão, né? É uma coisa que o padrão deu muita ênfase. Então, eu acredito que os expositores, né, assim como os juízes também têm um pouco dessa responsabilidade
de saber alertar, né? Ou, de repente, de saber, na sua escolha, perceber um cão que está super modelado com um cão que está mais ao natural, que é o que pede, se nós vermos aqui no padrão, que está em negrito, a pelagem não deve ser visivelmente modelada, ou seja, ela não pode ser modelada, né? Então, aqui nós temos a foto de 2 cães que estão trimados, nós conseguimos ver trimming, mas a gente não consegue ver marca de tesoura, a gente não consegue ver marca de modelamento. A gente vê um cão ao natural, que é o que o padrão pede hoje. Tá? Então, aqui nós temos 2 exemplos de Spitz, um super modelado, super tesourado, que a gente consegue ver todas as suas linhas, né, marcadas com tesoura, e um cão já ao natural, que a gente percebe um trimming, porém um trimming que é o mais recomendado hoje em dia. Claro que existe a raça Spitz alemão, ela passa por uma muda, né? Então, no caso dos machos, eles passam por uma muda anual. Então, isso é muito importante também, de repente, do juiz ter essa consciência de que talvez aquele cachorro esteja passando por uma muda. Por isso, ele não está tão peludo como esse, mas ele também não pode estar tão modelado como esse. Então, eu acredito, né, que seja muito difícil perceber isso. Não são todas as pessoas que têm o olho, né? É realmente uma raça muito difícil de ser julgada e também de ser apresentada, porque com o novo revisamento, né, do padrão, e dizendo que a pelagem não pode ser modelada, fica realmente difícil saber o quanto eu posso. Então, o ideal é deixar ao mais natural possível, sempre com pontas, como a gente pode observar esse cão da direita, tá? É um cão que está tesourado, a gente consegue ver, mas a gente vê uma naturalidade da sua pelagem. A gente consegue ver pelo e subpelo. No cão da esquerda, a gente vê apenas o subpelo, porque o pelo ele foi completamente retirado e o cão está completamente modelado. Então, isso é uma grande diferença e é muito polêmico, né? Muitas pessoas aderiram, outras não. Então, vale como um alerta. E também como alerta a questão da muda, né? Como eu falei, os machos fazem muda anualmente, então a gente tem que ter um pouco de sabedoria ali na hora de repente, achar que um cão, por estar sem pelo, ele está muito tesourado, quando na verdade ele só está na muda. E no caso das fêmeas, eles fazem a troca de 6 em 6 meses, então é um pouco mais tem um pouco mais de tempo, né? Passando para o próximo slide, eu deixei foto do mesmo cão em diferentes fases, tá? A fase de filhote, que é quando o Spitz ele passa por uma, e deve passar, né? É muito desejável que ele passe por uma troca e que ela seja severa realmente. Esse aqui provavelmente já estava saindo da troca, a gente já consegue enxergar o subpelo e o pelo, né? Aqui na direita, ele é o mesmo cão, tá? Na sua fase jovem, ou seja, ou na sua fase de troca, mas a gente enxerga pontas, diferente desse cão da esquerda que está completamente modelado, né? A gente não enxerga nenhuma ponta, a gente só enxerga marcas de tesoura, né? A gente enxerga que ele foi integralmente modelado, coisa que, se a gente voltar aqui, o padrão ele pede que não deve ser visível o trimming modelado ou trimming que não pareça natural, né? Então, esse aqui, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado, tá, gente? Até porque é uma raça muito polêmica. Eu estou dando a minha opinião, né, como handler e palestrante. Então, aqui a gente nota que esse cão, ele está com menos pelo, né? Porque ele pode ter passado por uma troca ou porque ele ainda era jovem, mas a gente vê o trimming, claro, o Pomerânia sempre, ele não é proibido fazer o trimming, mas ele é proibido que seja exagerado, né? O que a gente chama de over-trimming. Então, a gente consegue enxergar pontas e aqui ele já está na sua fase adulta, né? Que seria o mais desejável, né? O Pomerânia na sua fase adulta, com essa pelagem íntegra, é a partir dos 3, 4 anos. Então, a gente consegue notar aqui a diferença, né, de um cão filhote passando por uma muda, um cão jovem que certamente também teve uma muda
está trimado, mas sem o trimming excessivo, e um cão completo, né, na sua fase madura, mas com pontas, pelagem inteira, né? E é isso, eu queria agradecer a todo mundo, a CBKC, principalmente, pelo espaço, a todos que participaram, e eu estou aberto às dúvidas. Muito obrigado.